meu nome é Bruna Malcaburi, sou analista e especialista de investimentos. E agora nós vamos falar sobre títulos públicos. Títulos públicos. Então, esses títulos públicos federais, eles são títulos de renda fixa em que o tomador, para quem você está emprestando o dinheiro, é o governo, né? Então, por isso que eles são públicos federais. E por que o governo emite esse tipo de dívida? Ele emite para captar dinheiro, né? Para captar recurso junto à sociedade, para financiar o déficit orçamentário do Brasil, né? Do governo, ou para realizar algumas operações de fins específicos. Então, ele capta dinheiro para esses planos, conforme o plano de governo também. Então, as pessoas físicas e também grandes investidores podem estar comprando dívidas, comprando títulos para que o governo possa utilizar esse dinheiro em algum planejamento específico, ok? Então, nada mais é do que isso. Então, é considerado uma renda fixa bem interessante, porque ela tem um nível de segurança muito alto, né? Quando a gente está falando de títulos públicos, a gente pode somente alguma coisa, você não vai receber esse dinheiro se o Brasil quebrar, se tudo quebrar. Então, ele é um título bastante utilizado, um título considerado bastante seguro, ok? Então, eles são emitidos exclusivamente pelo Tesouro Nacional, ok? E aí, o Bacen, ele é proibido de emitir esse tipo de título porque é vinculado totalmente ao governo. Um dos itens interessantes é que esses títulos, eles têm as recompras diárias, então você pode comprar ou vender os seus títulos com uma simplicidade muito boa. Então, todos os dias você pode negociar esses títulos. Antes, eles eram feitos somente uma vez por semana, que eram nas quarta-feiras. E hoje ele está mais disponível a todos os investidores, inclusive aos investidores de pessoa física. Aí aqui a gente tem duas nomenclaturas, né? Existem títulos que são sem cupom ou existem títulos que são com cupom, ok? O que na verdade é o cupom? O cupom vem de uma coisa super antiga, em que há muito tempo atrás você fazia uma aplicação, por exemplo, num banco e tinha uns cupomzinhos tipo de rifa, né, que destacava. Então você ia lá, pegava o seu cupom para resgatar o seu dinheiro e ia resgatando um pouquinho de dinheiro por mês, né, de acordo com o valor do cupom. Então é por isso que existe, por isso que vem essa palavra. Então o que acontece? Quando não tem o cupom, quer dizer que o valor que você aplicou hoje e vai ser resgatado em 2025, por exemplo, você vai resgatar o valor, o principal, mais os juros somente em 2025, ok? Neste exemplo. E com o cupom, é como se você tivesse cupõezinhos e a cada 6 meses você entrega um cupom lá para o caixa e ele te dá o dinheiro. Então, esses pagamentos de juros são feitos pagamentos semestrais. Então, essas duas opções, se você quiser receber tudo no final, juros e principal no final, ou se você quiser fazer um recebimento semestral. Qual que é a grande diferença? Falando de cara, pensa assim, não, mas receber todo mês é muito mais legal. Ok, mas a gente trabalha com juros composto, então quanto mais tempo, quando você deixando os juros rendendo sobre juros, você vai ter um valor maior no final. Mas existem esses dois tipos de títulos públicos que você pode escolher qual faz mais sentido para você. Investidor em geral, né? E aí, olha que legal, a gente teve uma alteração, hoje a gente fala do nome atual, né? A gente fala de tesouro pré-fixado, com juros semestrais, tesouro Selic, tesouro IPCA com juros ou tesouro somente IPCA.
Só que anteriormente a gente trabalhava com essas siglas, que era LNT, NTN, LFT. E aí a gente pode encontrar as duas ideias, né, as duas nomenclaturas na prova. Qual que é a grande sacada? Aqui ele ficou mais interessante, né? Por exemplo, pré-fixado, você já tem uma taxa que foi já prevista, que já foi negociada, e aí então não vai mudar. O que acontece? Quando tem um pré-fixado, tá vendo que o TLTN, o T está antes, tem o LTN. Então, letras do Tesouro Nacional. Quando o T está na frente, você lembra que ele é pré-fixado, ok? Só regrinha para decorar. Quando o T está depois, você lembra que ele é pós-fixado. E ele é pós-fixado com o quê? Com a Selic. A Selic altera. Então, você vai lembrar desta maneira o que é uma LTN ou uma LFT, ok? Então, vamos lá. Pré-fixado, a gente já sabe, a taxa já está negociada, não tem mudança. Quando a gente fala de pré-fixado com juros semestrais, não tem mudança, mas os juros a cada 6 meses cai na sua conta. Aqui o Tesouro Selic vinculado à taxa básica da economia, a taxa Selic, e aqui o Tesouro IPCA vinculado à inflação. Também temos a diferença. Temos a diferença que o IPCA com juros semestrais vai cair juros a cada 6 meses e o IPCA você vai pegar somente no vencimento do título, você vai receber os juros mais o principal. E qual que é a diferença? Aqui tem, quando a gente fala de IPCA, a gente vai falar de NTN, e aí o que acontece? Quando a gente vai receber tudo no final, ele tem a nomenclatura, ele fica nomeado como principal, ok? E se ele não tem o principal, ele tem os juros semestrais, ok? Então esses 5 tipos de pré-fixado ou pós-fixado, né? Duas opções de pré-fixado, 3 opções de pós-fixado e duas opções com juros semestrais, ok? Então, esta é a ideia. Vamos lá. Então, olha que interessante. Então, o pré-fixado, ele tem o T na frente, então ele é pré, ok? Ele recebe um juros pré-fixado, por exemplo, vamos supor que ele vai te pagar aqui 9% ao ano e ele não tem cupom, você recebe tudo no principal. Já o Tesouro pré-fixado, ele também vai ter uma rentabilidade pré-fixada, vamos supor aqui que é 9%, e aí você vai receber ele com juros semestrais, então tem cupom, ok? O Tesouro Selic, ele é um pós-fixado, ele é fixado pela Selic, pode haver alteração. Então ele tem o T depois, ele é vinculado pela Selic, hoje nós estamos com a Selic de 6,25, ok? Ele não tem cupom, você recebe tudo no final. E os juros e o IPCA, vinculado à inflação, né? O IPCA, a taxa do IPCA, ele também é pós, chamado de NTN-B. Você pode lembrar do Brasil, porque o Brasil é vinculado à inflação, o preço do Brasil, e ele também é um pós-fixado, né? Conforme a inflação tiver, e ele não, esse aqui tem juros semestrais, ok? O NTN-B. E aí quando a gente muda para principal, é que ele corta os juros semestrais e você vai receber tudo no final, ok? Essa é a grande sacada. O IPCA hoje, 10,05. Só para a gente ter ideia, tá? Então, aqui eu tenho um juros fixado que eu inventei, aqui vinculado à Selic e aqui vinculado à inflação. Perfeito? Lembrando que são títulos de renda fixa e que na renda fixa a gente tem aquela tabelinha de imposto de renda que é regressivo. Então, se já anota ali, já faz a tabelinha, tempo e vai desenhando para decorar, porque precisa decorar sim a tabelinha do imposto de renda.
Legal. Então vamos lá. O que acontece? Tem um mercado primário, né? Então essas compras são feitas diretamente com o emissor, que o emissor é o próprio Tesouro Nacional. E aí você pode fazer as ofertas primárias dos títulos ou ofertas secundárias. Como é que funcionam as ofertas primárias? Existem leilões que são feitos semanalmente, em que grandes investidores, né, em que apenas intermediários financeiros eles podem participar. Então esses leilões, eles são feitos pelo Tesouro Nacional, porém eles são operacionalizados pelo Banco Central, beleza? Ou você pode fazer diretamente como pessoa física pela internet e o nome chama Tesouro Direto, exatamente, porque é direto, ok? Um programa foi criado em 2002 e aí esse investidor, os pequenos investidores ou as pessoas físicas, eles podem fazer a compra diretamente pelo site, pela internet do Tesouro Nacional, tá? Pelo Tesouro Direto. Porém, existe sim um mercado secundário em que o investidor ele pode adquirir, ele pode comprar e vender títulos de outro investidor. Isso é bastante interessante porque faz ser um mercado mais dinâmico, mais eficiente, além do que, quanto mais gente negociando, existe maior liquidez e mais a facilidade na compra e na venda desses títulos, tá? Então esses mercados secundários é interessante até porque também deixa um cenário um pouco mais transparente, tem mais visibilidade das taxas, das negociações, e aí também garante que tem uma negociação mais justa entre esses preços de compra e esses preços de venda. Vamos para a nossa questão do dia. O órgão responsável pela emissão e controle dos títulos e pela administração da dívida mobiliária federal é... Olha que interessante, né? Bem pergunta de prova para nos fazer pensar. Aqui a gente está falando de títulos de dívida mobiliária federal. Então aqui a gente está falando de títulos públicos, certo? Mas não está escrito que é títulos públicos. Por isso, públicos, que a gente tem que prestar atenção no enunciado. Então fala aqui, Secretaria do Tesouro Nacional. Vamos ver, interessante. Banco Central, não, a gente sabe que Banco Central não pode se meter, nos títulos públicos, né? Não é ele que faz a emissão. Aqui a gente está falando de emissão, né? Ministério da Fazenda, não faz sentido. Ministério da Economia, menos sentido ainda. Então, fica mais fácil de descobrir que a Secretaria do Tesouro Nacional é a responsável pela emissão e pelo controle dos títulos públicos, ok? Vamos ver se a resposta está certa? A resposta certa. Então, lembrando que quem é responsável pela emissão e pelo controle dos títulos públicos é a Secretaria do Tesouro Nacional. Vamos para a próxima aula.